Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 1. Nós vamos hoje no nosso estudo da série Conhecimento, não é? E da série Doutrina da Oração. E nós vamos falar oração até alcançar vitória. Esse é o estudo 817 do nosso currículo doutrinário. Ele foi escrito pelo pastor Eduardo Proença. O pastor Eduardo Proença é o nosso companheiro que dirige a nossa congregação. Não vai dar certo. É o companheiro que dirige a nossa congregação na cidade de Columbus, Ohio. Um abraço para o pastor Eduardo. Eu não sei se de repente ele vai conseguir assistir esse culto, mas se ele assistir, nós estamos aqui desfrutando do trabalho do nosso irmão, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 1, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, não é? Nas últimas semanas a gente foi aprendendo um pouquinho sobre oração. Ela fortalece a comunhão com Deus, ela também conduz as nossas emoções para o governo de Cristo. E agora nós vamos aprender que a oração, ela não é um ato isolado. Você não ora uma vez por um assunto. Às vezes você ora uma vez por um assunto e ele, termina, nunca mais é um problema. Mas se nós formos para a palavra de Deus, a gente vai perceber que o próprio Senhor Jesus, ele falava sobre a oração perseverante. Ele disse assim: eu estou sempre em oração. Quando ele falou, Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve, na hora de ressuscitar Lázaro. Isso significava dizer que Jesus sempre estava em oração. E Jesus orava por muitas e diferentes questões. E é porque ele orava sempre que ele tinha condição de, por exemplo, na hora da adversidade, manifestar o poder da parte de Deus. Mas o Senhor Jesus também ensinou sobre a oração quanto a questões que parecem crônicas, não é? Que parecem corriqueiras sobre a nossa vida. E Lucas registrou isso quando Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, não é? E nessa parábola de orar sempre, no capítulo 18, quando ele fala da viúva, não é verdade? Da viúva que vivia perseverando em oração, contra aquele juiz que era iníquo, ele termina dizendo uma coisa muito interessante no versículo 8, e é uma das frases que eu mais gosto que Jesus falou, porque é aquele tipo de coisa que ele perguntou sem resumir, sem dar resposta, para que nós manifestássemos a resposta no nosso tempo de ouvir a sua pergunta. Eu vou repetir isso para você. Há perguntas que o Senhor Jesus Cristo fez que ele não respondeu, porque a resposta competia à nossa disposição no momento de ler sua pergunta. E uma delas foi essa aqui, capítulo 18, versículo 8. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele perguntou. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele falava da sua boca. E por que ele dizia isso? Porque ele estava resumindo a parábola. Ele falava assim, olha, essa mulher, ela insistia, mesmo sem ver nenhum tipo de reação para o juiz, porque ela cria que alguma coisa podia acontecer. Será que nós temos guardado a nossa perseverança em Deus, mesmo sem ver reações? Eu acho interessante uma expressão de fé que a Bíblia guarda em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17, quando Paulo fala assim, que Abraão em esperança creu contra a esperança. E é mais ou menos assim, Abraão vendo o que podia acontecer, ele ignorou aquilo e continuou crendo naquilo que Deus tinha dito. Abraão vendo aquilo que podia acontecer, ele ignorou a sua vista e acreditou na palavra que Deus tinha dito. Em esperança creu contra a esperança, que Deus podia ressuscitar filhos. E o convite de Paulo no capítulo 12 é: alegrai-vos na esperança. É interessante que ele disse assim: se alegre na bênção. Se alegre na vitória. Não é isso que ele falou. Porque a bênção e a vitória, irmão, já é alegre. Ele falou assim: se alegre na esperança. Na expectação positiva
de que alguma coisa boa vai acontecer daquela parte que Deus prometeu. Se alegre na esperança. Como é que faz para se alegrar na esperança? Eu vou te dar um exemplo. Rapaz, está tudo ruim, né? Está uma dificuldade tremenda. Ah, mas eu lembrei, tem um Deus no céu que me socorre. Rapaz, as coisas estão acontecendo de uma forma, né? Cada dia parece que vem uma notícia pior do que a outra. Ah, mas lá no céu, Deus continua sendo soberano. Glória a Deus. É a esperança. É uma alegria que ela não é baseada em um ato que está acontecendo agora. Ela é baseada numa visão daquilo que poderá vir, num tempo que você não conhece. Porque se a gente se alegrar na esperança, ele continua sendo o seguinte: olha, sede pacientes na tribulação. E aqui a paciência, eu quero te lembrar uma coisa, que eu sempre falo para você. A paciência não é uma inatividade. Ser paciente não é estar inativo. A paciência é a atividade de continuar na posição enquanto se espera. Isso não é fácil, não é? Porque o impaciente, o que ele faz? O impaciente, ele age contra a expectação. Ele age para acelerar o tempo da espera. Esse é o impaciente. Agora, o paciente age de tal forma que ele continue no lugar da espera. Por exemplo, você acha que estar sentado esperando alguém é não fazer nada? Não. É fazer alguma coisa. É a atividade de continuar naquela posição onde se aguarda a pessoa esperada chegar. E aqui Paulo está falando o seguinte: seja paciente durante o tempo da tribulação. Ou seja, fique ali, aguardando a tribulação passar. Eu vou te dar um exemplo muito interessante disso. Pastor Roberto Bueno, eu ouvi o pastor Joel contando essa história para mim, na frente do pastor Roberto Bueno, e essa foi uma experiência para mim extraordinária, porque o pastor estava falando justamente nisso, me trazendo essa história para tratar de um assunto específico que nós estávamos falando. E ele, vou lembrar você de um negócio, traz o pastor Roberto aqui, trouxe o pastor e começou a me contar a história para exemplificar aquele enredo, e aquilo foi didático para mim, pedagógico e didático. Ele falou assim: pastor Roberto, o senhor lembra aquela travessia que o senhor fez lá no lago do Niassa, lá na região de Assumani, lá em Moçambique? Você lembra daquela travessia durante a noite que você conta? Lembro, pastor. Fala para o Will. E ele lembra que ele foi pregar nessa igreja, dessa congregação ali na região de Moçambique, e ele aquele dia estava muito agitado, estava muito nervoso e tal. Ele falou: nós vamos embora depois do culto. Depois do culto nós vamos embora e tal. E antes de entrar no barco, os irmãos da congregação olharam para ele, os irmãos que vieram com ele olharam para ele e falaram assim: pastor, está virando o tempo, é bom a gente não entrar no barco, porque são muitas horas de barco até o outro lado onde a gente vai. Ele falou assim: eu não quero saber, eu quero ir para minha casa, nós vamos embora. Os irmãos falaram: bem, pastor, o senhor quer ir embora? Tá bom. Diz que eles viajaram mais ou menos uns 40, 45 minutos e no meio do lago o tempo virou. E o barco era um barco pequeno, e a água começou a chacoalhar o barco, e o barco começou a ir para cima e para baixo, ir para um lado e para o outro, e a coisa começou a ficar complicada, e ficou tão desesperador dentro do barco, mas tão desesperador dentro do barco, que o pastor Roberto falou assim: eu vou pular na água, porque a água parecia mais segura do que o barco. Eu quero que você pare para prestar atenção nisso que eu estou falando para você. A água parecia, a água turbulenta, turva do lago, no meio da chuva com relâmpagos e trovões, parecia mais segura do que o balanço do barco. Você imaginou isso? E diz que quando ele estava pronto para pular, um obreiro chegou e agarrou ele por trás e falou assim: meu pai, não pule, não pula, meu pai, fica aqui, vai dar tudo certo, não pula, meu pai, se o senhor pular o senhor vai se perder. Sede pacientes na
tribulação. Parece que você tomar uma atitude, parece que você fazer alguma coisa vai ser melhor. Não vai. Não vai. Sede pacientes na tribulação. O que eu faço então? Vá orar. Vai orar. Às vezes orar, irmão, só para Deus te dar força, para você conseguir passar por aquele problema de tribulação. E é justamente a parte final desse verso. Perseverai em oração. Eu gosto de lembrar você, eu acho que eu já falei essa frase mais de umas 350 mil vezes, que o teimoso e o paciente é a mesma pessoa. A diferença é o resultado. Enquanto o resultado não chega, você é teimoso. Rapaz, você fica aí na mesma coisa, tentando a mesma coisa. Quando funciona, rapaz, você perseverou, hein? Uau, que coisa extraordinária. Você continuou firme, você continuou lá no seu lugar, é a mesma pessoa. O que muda é o resultado. No primeiro resultado é só teimoso, mas quando as coisas acontecem boas, é o perseverante. Por que isso é importante, irmão? Porque o que Paulo está dizendo aqui é uma sequência. Quem se alegra na esperança tem condição de ser paciente no meio da tribulação, porque ele está lá na frente. E ele continua na sua paciência, perseverando na oração. Eu lembro de umas expressões que a gente sempre ouvi, na casa de parentes, na minha própria casa, não é? Que eu acho que eu usei essa frase, se uma vez na vida, eu acho que eu usei pelo menos uma vez. Mas eu via que isso era muito constante na casa de alguns parentes meus, né? Talvez por isso que eu usei. Olha, se você não for logo, eu vou deixar você e vou embora sozinho. Já viu essa frase? De alguém impaciente dentro de casa, não é? Rapaz, você está demorando muito para se trocar. Se você não se trocar logo, eu vou deixar você. Não é? Não é assim que a gente é para resolver as coisas? Não é? Mas o que o paciente faz na tribulação? Ele olha e ele continua. Fala assim, olha, não é que ele não fala que nós não estamos atrasados. Não é? É que ele não toma uma atitude de fazer as coisas pela metade. Porque alguma coisa na cabeça dele está atrasada. A gente nunca para pensar que alguns atrasos que acontecem na nossa vida, inclusive em coisas que a gente queria que acontecessem na nossa vida, é um mistério de Deus. Essa semana eu falava com alguém a respeito disso, né? Você já percebeu que talvez você não tenha conseguido fazer isso na sua vida porque Deus estava colocando a mão, atrasando o relógio, para que você não fizesse? Para que você não colocasse a sua mão nisso? A primeira coisa que a gente precisa de enxergar no nosso texto é que a nossa vitória, irmãos, ela começa em Cristo. Antes de falar sobre vitórias recebidas em oração, precisamos falar que onde a nossa vitória começa, não é? Para muitos, a vitória é apenas uma porta aberta, uma cura, um livramento, uma bênção recebida. Contudo, a vitória bíblica é muito mais do que isso. Ela começa no Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz assim, a minha Bíblia é sua também. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo Senhor Jesus Cristo. A maior vitória da nossa vida não é aquilo que conquistamos com as mãos, não é aquilo que podíamos conquistar, mas o que Cristo conquistou por nós na cruz. Eu queria que você entendesse isso assim, você fizesse o download assim dessa parte. E você colocasse isso como o principal tema da sua vida. Você já está em vitória. Se essa vida agora terminar de repente, o seu passo próximo é estar na glória com Jesus. Você já está em vitória. Você precisa entender isso como uma realidade. Você sabia que essa é a maior motivação da gente conseguir se alegrar na esperança? É entender essa realidade. Que nós somos salvos na pessoa do Senhor Jesus. Que nós já estamos nos lugares celestiais com Ele. Que não existe nenhuma condenação que nos impede de nos aproximar do Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus. Isso precisa ser um lema da nossa vida. Não pode ser um jargão de crente que a gente usa nos momentos onde parece que não sobrou nada, beleza. Não. Tem que ser o que inicia a nossa caminhada, não é? Aqui um dos textos do Novo Testamento que eu mais amo.
Olha só, capítulo 2, versículo 14 e 15 da carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses. Havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. O que está falando? Tinha uma dívida impagável, e essa dívida era contrária a nós, não é? E o que Jesus fez? Ele riscou a cédula. Eu acho interessante, a gente tem um relatório de culto que todo final de culto nós vamos fazer. E aquele relatório de culto vai o número de pessoas que teve no culto, as nossas ofertas, não é? Os atos do culto, como é que aconteceram, alguma coisa que aconteceu ali no culto. Só que tem uma coisa interessante sobre essa cédula que nós fazemos. É uma cédula, ela tem número, ela tem registro, ela é um documento oficial da igreja, não é? Quando a gente erra aquela cédula, a gente precisa de colocar ela escrito assim em cima, void. E void significa que agora ela está rasurada, ela não serve mais, ela não é mais um documento oficial. Na verdade, ela é agora um documento oficial de que ela não serve mais para ser um documento oficial. Olha que interessante. Por quê? Porque ela está riscada. Então ela não serve mais para ser um documento oficial porque ela está riscada, ela está tirada. A Bíblia está dizendo que Deus, na pessoa de Jesus, pegou essa cédula que era contra nós. Nós tínhamos lá um resumo de todos os nossos pecados e as nossas faltas. E o destinatário, a pessoa que deveria ser paga por essas ofensas, era o próprio Deus. Agora você imagina, você tem lá uma dívida impagável no banco de Deus. Aí Deus pega, ele fala para o filho dele, o herdeiro de tudo, fala assim, entra no banco e paga a dívida. Mas a dívida não é nossa? Não é contra nós? É. Vai lá, entra, fala, e a cédula? Dá aqui a cédula que é contra. Está arriscada, está void. Não é? Só que ele não só fez isso, olha só. Ele tirou do meio de nós. Sabe o que significa? Que ele pegou a cédula, escreveu rasurada nela, não funciona mais, não serve mais. Só que ela não fica mais nem no seu arquivo. Ele não está mais no seu arquivo. Quando vai lá no arquivo, cadê o arquivo do Irving? Cadê os pecados do Irving? Não é, acabou. Cadê? O que aconteceu? Tinha um monte de cédula aqui. Vamos lá nos pecados do pastor William, vamos lá. Ué, o que aconteceu? Não está mais aqui? Ela foi tirada do meio de nós. E ele cravou ela na cruz do Calvário. Você quer achar ela? Olha para o sangue agora. Você quer achar a dívida agora? Olha para o sangue. Porque ela está paga. E ela está paga com sangue. Ela não foi paga com ouro e com prata. Ela foi paga com sangue. E aí ele fala uma das expressões, diz que é uma construção tão bonita que Paulo faz. E ele fala assim, e despojando os principados e potestades. Os principados e potestades eram os dominadores sobre a nossa vida, porque eles eram como aferidores dessa dívida. Nós estávamos debaixo do juízo da morte, porque eles serviam como castigadores malignos do nosso pecado. Então nós estávamos debaixo da dominação deles. Nós éramos como um despojo na mão deles pelo nosso pecado. Nós éramos como vassalos, servos do pecado. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus despojou os principados e potestades. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e nos tomou. Agora eles não são mais escravos de vocês, daqui, eles são meus agora. Ele despojou eles. Aqui nesses principados e potestades tem dois que nós conhecemos muito bem: a morte e o inferno. São dois deles aqui. Despojou os principados e potestades, as dominações, os inimigos malignos, os demônios, os anjos caídos, aqueles que tinham a dominação sobre nós. Ele foi lá e despojou. Eles não estão mais debaixo do controle de vocês. Dá aqui eles para mim. E sabe o que ele fez por último? Expôs eles
publicamente a vergonha. O que Paulo quer dizer com isso? É aquilo que ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Onde é que está a morte, o seu arguilão? Onde é que está o inferno, a sua vitória? Expôs eles publicamente. E aí, cadê? Vocês não tinham o domínio de tudo? Vocês não eram os poderosos que dominavam sobre os homens? Cadê o poder de vocês? Expôs eles publicamente. O que eu quero dizer com isso para que você entenda? Isso é uma vitória que você pode desfrutar. Uma vez eu passei uma fase da vida que eu acabei tendo que passar um tempo bom por conta de uma má administração pessoal minha, devendo. E há um certo tempo, o credor daquela dívida, ele começou a perceber que eu estava caminhando um pouquinho melhor, e eu sinceramente tinha me esquecido que aquela dívida tinha acontecido com aquela pessoa, e aquela pessoa estava vendo um tempo meu de uma prosperidade, uma certa época. Ele se levantou com tanta raiva de mim, porque eu não tinha pagado aquela dívida, e ele se levantou contra mim com muita raiva, e eu fui conversar com um amigo a respeito disso. Ele falou assim: esse é o problema de dever. Esse é o problema de dever. Quem não deve não passa por isso. O dia que eu terminei de pagar essa dívida, que graças a Deus eu consegui terminar de pagar, o dia que eu terminei de pagar essa dívida, eu liguei para esse amigo e falei: ó, terminei de pagar a dívida. Ele falou assim: a melhor coisa que tem é levantar a cabeça e não dever nada para ninguém. É um prazer ou não é não dever as coisas? É um prazer ou não é se livrar de um negócio que estava te apertando, você ficar: rapaz, como isso me dói, como isso me aflige, porque você está devendo. Ei, Jesus te livrou da dívida que você não podia pagar. Você está livre, você está em vitória, meu amigo. Como é que você ia pagar essa conta dos seus pecados? Você não tinha como. Percebe que a gente tem muito para celebrar hoje, no dia de hoje, no final desse dia tão bonito que Deus nos deu. A gente tem muito para celebrar só por isso. A nossa vitória vem de Deus, né? É por isso que todo que é nascido de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé, ela começa baseada nessa firme esperança de que nós somos salvos por Deus. Tudo da nossa fé, ela parte desse princípio. É impossível que você pense em outras vitórias em Deus sem primeiro levar em consideração essa. Por que Deus te guarda? Porque você é filho. Por que você é filho? Porque você foi adotado em Cristo. Por que você tem acesso à presença de Deus na igreja ou na sua casa? Porque agora a condenação foi tirada e o acesso está livre. Toda a sua história se baseia com isso. E é por isso então que Jesus ensina a orar quando a resposta parece demorar. A parábola que ele apresenta a viúva e um juiz injusto, ele demonstra no mundo antigo que a viúva era uma das figuras mais vulneráveis da sociedade, pois sem marido que a representasse, muitas vezes, sem recursos para defender sua causa, ela dependia da justiça. E a lei de Deus protegia as viúvas, órfãos e estrangeiros. Mas Jesus apresenta um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Ou seja, a causa era injusta, mas o ambiente era desfavorável. Ela já tinha uma situação que era contra ela. Ela era viúva. E ainda, quem podia julgar a causa dela não era favorável a ela, não queria nem saber. Como é que ele ia fazer? Agora, irmão, muitos de nós não vivemos assim? Senhor, quem vai julgar a minha causa? O que eu posso fazer nesse país? Eu acho engraçado. Eu falava isso no caminho para a Ana aqui hoje, né? Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas e tal, amigos, né? Aqui nesse país e tal, que estão passando por processos de imigração e etc. E aí a pessoa fala assim: mas é o meu direito. O imigrante não tem direito. Você não tem direito, né? O
Os americanos criam leis que, na verdade, dão direito a eles de ver você da maneira que eles querem ver. É um direito do país. Eu não estou dizendo que isso é propriamente injusto. O que eu estou dizendo para você é que o sistema, ele é montado com a perspectiva de que um imigrante nesse país não tem o direito. Estar aqui é um privilégio. Você sabia, por exemplo, e agora, sem tratar a causa do imigrante, por exemplo, você sabia que dirigir nesse país não é um direito, é um privilégio? Ter uma carteira de motorista não é um direito. Você pode ser quem você for. Carteira de motorista não é direito, é privilégio. Dirigir é um privilégio. É por isso que tem teste, para ver se você é apto para desfrutar do privilégio de dirigir. E quem não tem uma carteira de dirigir, para dirigir, não é cerceado do direito de ir e vir. Ele pode ir e vir. Ele só não pode conduzir um veículo motor. Então o que eu estou falando para vocês? O que eu estou lhe dizendo é que essa viúva, ela tinha direitos, ela ainda tinha direitos, mas o ambiente dela era desfavorável. O que transformava ela ser julgada a sua causa, talvez um privilégio. O que ela ia fazer? E os meus direitos? Não tem muito a ver com você assim. Eu sou assim. Senhor Jesus, mas e aí? Eu estou lutando tanto. E o meu direito? Não é? Só que o que acontece? Sabe o que acontece? É que quando você vê que a sua causa é muito alta, você desiste de pedir e tenta fazer com a sua própria mão. O que essa viúva se recusou a fazer? Ela se recusou a roubar o pão. Ela se recusou a causar um dano que fosse contra ela, no sentido daquilo que ela estava fazendo. Ela continuou enchendo a cabeça do juiz. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Insistindo. Irmão, se o seu problema, quem pode resolver é Deus, não procure outro recurso. Seja perseverante. Se o seu problema só Deus resolve, não adianta buscar outra coisa. Vai fazer o quê? É só Deus que resolve o seu problema? Recorra a Deus. Ah, mas Deus está demorando em responder. Mas não é outro que responde, não pode resolver, então busque a Deus. Porque ele vai dizer aqui na frente, não é? Que a viúva não tinha força, não tinha influência, mas não abandonou o clamor. E aí Jesus não compara Deus a juiz injusto. Ele faz um contraponto. Se até o juiz sem temor acabou atendendo a viúva que insistia, quanto mais Deus, que é justo, santo e o Pai, ouvirá os seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Agora, você não está lidando, falando com Deus, com um sistema injusto. Deus é justo. Deus é bom, Deus é Pai. Continue clamando. Não é? É por isso, irmão, que a gente tem um pouco de dificuldade com essas coisas de protesto. Não é? Você pode ver que os nossos líderes, irmãos, nossos líderes da Assembleia de Deus, nosso pastor José Wellington, eles não falam muita coisa de protesto. Pelo contrário, né? Eu nunca vi ele convocando os crentes para desfile de 7 de setembro para a rua para pedir fora algum presidente, alguma autoridade. Nós temos os nossos representantes, eles nos representam muito bem. Eles às vezes falam em situações como essa e tal, mas você não vê o pastor chamando lá o povo para a rua. Por quê? Porque, irmão, nós lidamos com Deus. Com Deus. Por que a gente diminui a nossa instância? Achando que a nossa maneira de lidar com a situação vai de alguma maneira acelerar o processo da resposta. Não, irmão. Vá para a oração. Vai orar. Mas vai orar mesmo. Vai clamar mesmo. Não finja que você ore.
Ore. Ore. Eu acho que o testemunho mais especial que eu tenho do meu retorno para Jesus, quando eu voltei para Jesus, foi daquele culto, daquela quarta-feira, nossa campanha de jejum e oração, na nossa sede. Era outubro. E eu estava buscando alguma coisa diferente na minha vida, etc. Eu lembro que os jovens ficaram para orar aquela noite e tal, e eu me ajoelhei, e eu falei, assim, com detalhes, eu lembro, eu ajoelhado daquele lado direito da nossa igreja, não é? Com os jovens ali, os jovens para frente, jovens para trás e tal, nas cadeiras da nossa igreja. E eu lembro veementemente eu falando para mim, se eu sei que Deus ouve, eu vou orar de verdade hoje. Eu lembro de eu falando isso para mim. E eu comecei a abrir meu coração para Deus. E Deus naquela noite me visitou. E me renovou com o Espírito Santo. Eu lembro de ter sentido a presença de Deus, falado em línguas. Fazia muitos anos que eu não falava em línguas. Fazia muitos anos que eu não sentia a presença de Deus. Não foi durante um louvor, não foi durante um evento de um congresso de jovens. Não, irmão. Foi numa oração simples, na campanha de jejum e oração da nossa igreja. 10 horas da noite. E eu ali, ajoelhado e sentindo a presença de Deus, sendo renovado por Deus. Deus começou a mudar tudo na minha vida naquele dia mesmo. Porque no final daquela oração eu encontrei o nosso pastor do posto de gasolina e foi a primeira vez que eu conversei com ele. Foi ali que a gente trocou o telefone e a vida começou a ganhar uma visão completamente diferente. Na oração. Na oração. A atividade divina, ela acontece na oração. Glória a Deus. O que aconteceu depois é reflexo do que aconteceu na oração. Tem muita gente que quer ver as coisas acontecer sem ter orado primeiro, sem ter perseverado na oração. Não vai, irmão. Ora primeiro, vai orar. Vai falar com Deus, vai bater na porta do céu, vai clamar. No Antigo Testamento a gente viu os homens de Deus, os reis, rasgando a roupa. Era uma atitude de drama, dramatização, como é que está a minha alma, rasgando a roupa. De pedir para Deus, me ajuda, Senhor. Eu não tenho, essa roupa não presta para me ajudar. Não tenho nada que me ajude. Colocava cinza na cabeça, sentava, vestia de saco, sentava no pó. Não estou pedindo para fazer nada disso. Tem um pessoal que faz isso hoje, né? Você vê lá, vai abrir a live lá do cara, o cara está vestido de saco de estopa e tal, né? E, não precisa de fazer nenhuma dessa dramatização. O que você precisa de fazer é clamar mesmo, como eles clamavam. Glória a Deus, é verdade. Não é? Talvez você trabalhe, como muitos dos nossos irmãos trabalham, dirigindo um carro, irmão, grita dentro do seu carro, fala, Deus, me ajuda. Abre o coração para Deus, se derrama para Deus. Deus vai entrar com providência, irmão. Você pode ter certeza disso. Mas você precisa insistir, não é? Quem ora precisa perseverar. Não é? Olha, Gálatas 6 e 9 tem uma das frases assim, mais incisivas de Paulo, quando ele fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode cansar de fazer aquilo que é bom, irmão, aquilo que é benéfico. Bem e bom são duas coisas diferentes. O bom é uma coisa prazerosa, mas o bem é uma coisa com benefício. E Deus dá para a nossa vida os dois. Ele faz para nós o bem e o bom. Tem muita gente que faz o bom sem fazer o bem. Sabia disso? Tem gente que dá para você uma bondade, mas o intento dele é maligno. Chega para você aqui, ó, eu vou ajudar você e tal, ó. Tô aqui esse dinheiro. Só que por detrás daquilo tem uma corda amarrada nele. Que você nunca mais vai esquecer daquele dinheiro que você deu para ele. Né? Tem um amigo meu que sempre conta a história de um amigo dele que viajou e comprou um lanche para ele lá no meio da praça. Ele falou assim, aquele homem ficou contando para mim 3 meses daquele lanche, contando que foi aquele lanche lá. Rapaz, aquele lanche, lembra? Foi caro, né?
Toda vez que ele se encontrava, ele lembrava daquele lanche que foi caro. Ele falou, entendi. Ele ficou me cobrando que ele pagou o lanche para mim. Rapaz, tem gente que faz bondade para você, mas a intenção dele é maligna. Mas Deus não. Deus falou assim, olha, eu vou fazer para você um benefício. E está dizendo para nós, não se canse de dar benefício, de fazer o bem. Quando você ora por alguém, quando você ora por uma causa, você não faz para ela uma bondade. Você dá para ela um benefício de ter um intercessor diante de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele conhece o presidente da República. A pessoa teve acesso e tal. Quando eu lembro dessa pessoa, eu falo assim, rapaz, se um dia eu precisar de mandar um recado para o presidente, eu posso falar com aquela pessoa. E se aquela pessoa tiver cuidado comigo, ela vai usar da influência dela como um benefício para mim. Não é? Paulo está falando assim, não se canse de fazer o bem. Você tem acesso ao Rei do Universo. Use ele para falar dessa pessoa, para falar dessa circunstância, com ele. Não se canse de fazer isso. Eu não vou ficar gastando ficha com defunto. Não, irmão. Gaste ficha com as pessoas. Traga para elas benefícios. Não se canse, irmão, de orar pela sua família. Não se canse de orar por aqueles a quem você ama. Não se canse de orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Não se canse de fazer o bem. Porque olha só que coisa interessante. Porque ao seu tempo ceifaremos. Ou seja, continua aí semeando. Continua semeando, porque vai chegar o tempo que você vai ceifar. Só tem uma pequena coisa. Se não houver um desfalecido. Sabe o que às vezes acontece? Tem gente que fica pedindo, mas aí ele se cansa. Aí a hora que a planta nasce e tem um fruto pronto, não é que o fruto não nasceu e a planta não cresceu. Ele não está mais lá para colher. Não é? Ele está lá para colher. Eu lembro que, às vezes nos ministérios assim, que a gente passa dentro da igreja e tal, eu fui líder de jovens 6 anos. Né? E assim, a gente foi líder de jovens em umas fases difíceis e tal, de transição no país e tudo mais. E eu lembro que eu conversava com a Ana que tinha uma turma dos adolescentes que eles estavam crescendo, e era a primeira turma que a gente ia ver que ia conseguir passar de uma fase da vida para outra, da adolescência para a juventude na igreja, com um projeto que realmente fazia um acompanhamento, né? Porque agora o pastor tinha organizado os departamentos funcionavam juniores, adolescentes e jovens com uma cadência, ou seja, não ficava os departamentos isolados. E eu comecei a olhar aquela turma crescer desde os juniores, não é? Em 6 anos, desde os juniores. E aí eu vi eles passando para os adolescentes, 4 anos dos adolescentes, não é? Então 2 anos dos juniores, 4 anos dos adolescentes, e estava chegando a época deles virem para os jovens. E eu falei assim, rapaz, quando essa turma chegar nos jovens, nós vamos andar, porque nós estamos trabalhando aqui há muito tempo. Quando estava chegando no final para eles fazerem a transição, o pastor falou para mim, nós vamos te substituir nos jovens. E eles vieram para os jovens, e foi uma bênção quando aquela turma chegou nos jovens. Só que o líder já não era mais eu. Então eu sei, a gente não perdeu nada, por quê? Porque a casa de Deus é o povo de Deus, os meninos cresceram na igreja e foram uma bênção para o departamento e tal, mas eu como líder, eu vi o transtorno e às vezes a frustração que é de você, chegou o horário, chegou a hora de você colher, mas você não está mais lá. É difícil, não é? Rapaz, se eu tivesse ficado... Mas você cansou. Você cansou de ficar esperando. Você cansou de ficar semeando. Não nos cansemos de fazer o bem, porque com certeza ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então continue orando, continue insistindo, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Para vencer no campo visível, é necessário prevalecer no campo espiritual. Olha só, Êxodo 17:11. Essa leitura é extraordinária. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão,
Israel prevalecia. Mas quando abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Lembra dessa batalha? Que aí depois colocaram Ur e Arão para segurar as mãos de Moisés para que Josué ganhasse a batalha lá embaixo? Irmão, tinha alguma ligação física entre a mão de Moisés levantada e a batalha? Não, era uma ligação espiritual. Espiritual. Às vezes a gente sabe, irmão, a gente vive, essa doutrina é a doutrina mais adotada no século XXI. A doutrina do nada a ver. Já conhece essa doutrina? Essa é a doutrina mais conhecida, a doutrina do nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Você fala, irmão, essa conduta é uma brecha. Nada a ver, pastor. Irmão, esse palavreado é uma situação que traz problema. Não é nada a ver, pastor. Tudo não tem nada a ver. Não é? Olha, essa conduta, irmão, é uma conduta que traz problema. Não, nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Não é? Chegou ao ponto, e aqui eu falo, irmão, sem problema nenhum. Se você achar problema comigo, você vai falar comigo depois. Chega ao ponto, quando a pessoa fala, não, pastor, fumar maconha não tem nada a ver. Olha só que coisa interessante. Você sabe qual que é a palavra para feitiçaria no grego bíblico? A palavra para feitiçaria no grego bíblico é a palavra farmácia. E a palavra farmácia vem da palavra fármacos. E sabe o que significa fármacos? Aquele que solta fumaça pela boca para falar com o mundo dos espíritos. E o sentido ali é alucinógeno. Mas fumar maconha não tem nada a ver. Tá tudo certo. Aí o pessoal fala assim, não, mas esse pessoal é muito radical. Esse pessoal é muito radical, não pode nada. Bom, pode tudo. Só não pode ter vitória na oração, porque pode tudo. Só não pode vencer nas guerras espirituais. Por quê? Porque não se conecta a nada. Acha que as coisas do mundo físico vão ser atingidas por manifestações físicas, e nunca foi assim. A criação do universo não foi assim. Hebreus, capítulo de número 11, fala assim, que as coisas que agora existem foram criadas das coisas que não se veem. O mundo visível foi criado por aquilo que não se vê. Por quê? Porque primeiro as coisas são espirituais, para depois serem manifestadas fisicamente. Sempre foi assim. Quando você consagra a sua vida para Deus, você não consagra a sua vida para Deus simplesmente com atitudes físicas. Você se consagra no Espírito e se manifesta fisicamente. Não é? É assim que faz. Olha que coisa extraordinária. Qual que era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que a manifestação deles era só física. Agora, você sabe o que Jesus falou a respeito dos fariseus? Além de ter falado muita coisa batendo neles, ele olhou para os discípulos e falou assim, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. O que ele estava falando? Ele não estava condenando as obras dos fariseus, ele estava condenando as intenções dos fariseus. Vocês são sepulcros caiados, por fora parece certo, ou seja, a conduta de vocês é direita. O problema é que vocês estão esquecendo o espiritual. Que Jesus concordava era justamente o que ele está falando aqui. Que tudo começa na vida espiritual, e aí ela se manifesta fisicamente. Simples. É muito simples. Muito simples. Por que a gente complica? Por que a gente quer que as coisas aconteçam à nossa maneira?
Por que a gente não faz o caminho de Deus? Não é verdade? Continuando, estamos quase terminando. Aqui para frente, a gente tem aqui alguns passos para como seguir orando até a vitória. Vamos lá. Lembrando que Deus continua ali no altar da oração. Olha só o que Jesus falou em Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se você tiver a sua ação para com Deus, o céu está pronto para reagir conforme a sua ação. Jesus está falando o seguinte, olha, se você pede, você recebe. Se você busca, você acha. Qual que é a coisa que você mais ouve das esposas em casa, quando você perde alguma coisa? Meu amor, eu não achei, mas você buscou direito? Você procurou direito? Porque estava lá. Aí ela vai até um lugar e tal, aqui. Aí você, meu Deus do céu. Por quê? Porque você não buscou direito. Você não buscou direito. Busca direito. Busca que você vai encontrar. Não faz o seu padrão. Qual que é o padrão da Bíblia para fazer? Eu acho interessante. Eu ouvi isso uma vez um médico falando, né? O médico falou assim, sabe qual que é o problema que a gente tem com o tratamento das pessoas? Não é porque o tratamento não funciona, é que as pessoas não fazem o tratamento. Então ela chega aqui, o pastor Marcos Davi falou assim uma vez. O pastor Marcos Davi falou o seguinte, um médico abençoado por Deus, um irmão em Cristo. Ele falou o seguinte, olha, você vai lá no médico e o médico receita para você uma cartela de antibiótico para você tomar 7 dias. Aí você vai tomar 7 dias de 8 em 8 horas. Aí o que acontece? Você toma o primeiro dia, nada aconteceu. Você toma o segundo dia, nada aconteceu. Aí muitos de nós não tomam já o terceiro dia, falam, não deu certo esse tratamento dele. E quando não acontece, diferente. Você toma o primeiro dia, não funcionou. Você toma o segundo dia, não funcionou. Você toma o terceiro dia, começou a funcionar. Você toma o quarto dia, parece que você já está novo. Aí o quinto, o sexto e o sétimo você não toma porque você já está bem. Só que aí chega o 10º dia, você começa a ficar ruim de novo. Aí você fala assim, o remédio que o médico me receitou não presta. Não presta. Você não seguiu o tratamento. Tem muita gente que faz isso. Ele para de orar no meio do caminho. Fala, a oração não resolve. Não resolveu nada, eu pedi para Deus, Deus não me ouviu. Não. Diz que Daniel se ajoelhou e começou a orar. Senhor, chegou o tempo do retorno. E aí, Senhor, chegou o tempo do retorno. Está no tempo do retorno. Deus estava lá no altar da oração, recebendo a oração dele. Quando o anjo chegou 20 e tantos dias depois, falou, Daniel, homem muito amado, desde o dia que você começou a orar sobre essas coisas, eu saí de lá com a sua resposta. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. O altar da oração, irmãos, está sendo recebido por Deus. Só que o mundo espiritual está trabalhando às vezes contra, continua perseverando. Aleluia. Continua se consagrando para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa, levando a Deus as vozes que querem nos fazer parar. Ezequias recebeu uma cartinha de Senaqueribe, falou o seguinte, olha, todos os reis em volta aqui, eles se entregaram. E os deuses deles não podiam ajudar. Inclusive ele pegou e falou, o rapaz lá que veio falar em nome de Senaqueribe, falou assim, olha, não deixa o rei de vocês, falou em aramaico ainda para que eles entendessem. Não é? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você rapidinho, só para você entender o contexto da coisa. O site lá da imigração americana, não é? Tem em português também. Pra você não perder nenhuma palavra. Não é? Veio a cartinha dele lá. Olha, não é? Os médicos aqui nos diagnósticos, eles mandam em espanhol, mandam em português, a língua que você quiser para você entender. Veio lá a cartinha do Senaqueribe.
para o Ezequias. E aí o rapaz lá, que era o chefe lá do exército, veio falar, ele falou assim, olha, não deixe Ezequias enganar vocês não, em falando na língua deles, que o Deus de vocês vai livrar alguma coisa. Os deuses das outras nações não puderam fazer nada. Não deixe ele enganar vocês. Olha, não deixe ele enganar vocês. Assim como a voz do inferno fala para você, não deixe esse pastor ficar enganando você, de que se você fazer as coisas do jeito que Deus quer que você faça, vai dar certo. Isso é o inferno te falando. Não deixe aí essa religião enganar você, que se você tentar as coisas do jeito de Deus, vai dar certo alguma coisa. Não deixe enganar você não. E você fala assim, rapaz, tem razão, não é? Porque quem está cercado aqui em Jerusalém somos nós. Olha o tamanho da igreja, olha o tamanho do povo, olha o tamanho da nossa força. Como é que isso, que quase não tem força nenhuma, tem razão? Como é que isso, que quase que parece que não tem força, pode ter razão de alguma coisa? É claro que vai dar errado. Todo mundo da cidade ouvindo e olhando um para o outro. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente? Ezequias foi lá, pegou as cartinhas. Obrigado, moço. Nós vamos aqui se reunir e nós falamos para o senhor o que nós vamos fazer. Pega as cartinhas e vai lá para a presença do Senhor. Senhor, ó, o rapaz veio entregar umas cartas aqui, ó. E ele falou que os deuses das outras nações não puderam contra eles. E é verdade. Ele passou e arrasando todo mundo. Só tem um problema. Ele fez isso porque aqueles deuses não eram deuses. Só o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra. É só o Senhor que é o Deus verdadeiro. Olha, ele tem razão, só que aí é o seguinte, Deus. Então, eu peguei essas cartas aqui, mas elas não são para mim não, elas são para o Senhor. Aí na hora que ele estava orando, Isaías saiu lá de onde ele estava e veio lá para o templo e falou, esse aqui é Ezequias, é o seguinte, Deus manda te dizer o seguinte, não se preocupe que nessa guerra você não vai entrar. Olha, isso aí, você não vai dar nem resposta para ele. Eu vou dar resposta para ele. Quando você leva, irmão, a sua oração diante do Senhor para as vozes que tentam você parar, quem manda a resposta é Deus do alto. É Deus que responde no seu lugar, irmão. Você fica tentando dar resposta, não, porque não sei o quê, e você se explica, vai orar que Deus responde. Deus vai dar resposta na circunstância. Quem responde é Deus. Agora não ora uma vez, vai lá, irmão, se humilha, põe as cartinhas lá, o Senhor está aqui, ó, a carta aqui, ó, que mandou, essa aqui, ó. E deixa Deus fazer, e deixa Deus abrir a porta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Você já imaginou? Ele abrindo aquelas cartinhas que chegou e falou, tá aqui, ó, Senhor, chegou essa aqui para o Senhor, mas aqui, isso aqui está no nome, sim, mas é para o Senhor, não é para mim não, é para o Senhor. A carta não é para mim não, Jesus, é para o Senhor. Porque é o Senhor que pode nos ajudar. Olhando para Deus e não para circunstâncias. Irmão, para de olhar como uma circunstância é difícil. Comece a olhar para como Deus é bom. E por fim, fortalecendo a nossa fé. Como é que você fortalece a fé? Não é? Como é que você fortalece a fé? Clamando. Porque a resposta vem de Deus. E aí quando você clama e a resposta vem de Deus, você tem condição de fazer as coisas para o Senhor. Última coisa que eu falo, e aqui é a conclusão. Tem uma expressão muito interessante que Esdras ele usa para falar sobre a volta do povo em Jerusalém.
que aquilo me dominou a primeira vez que eu li, depois nunca mais eu esqueci. Esdras está para voltar e ele tinha falado um monte de coisa de Deus. Esdras era um governante, era uma pessoa de um gabarito grande e tal. Era, inclusive, eu acho que um sacerdote, se eu não me engano. Às vezes eu confundo Esdras com Zacarias, não é? Mas Esdras era sacerdote. E ele estava voltando e ele falou para o rei coisa maravilhosa de Deus. Não, Deus é maravilhoso, Deus é espetacular. Deus de Israel? Não tem igual Deus de Israel, meu rei. Você tá doido, rapaz, é muito bom. Aí ele chegou lá e ele estava trazendo os utensílios da casa de Deus. O ouro, o tesouro da igreja estava com ele. Estava tudo com ele. E ele ia fazer uma viagem comprida. Ele falou assim: rapaz, eu estou com todo esse tesouro aqui. E se no meio aí eu encontrar uns saqueadores aí? Como é que vai fazer? Aí ele falou assim: quer saber? Eu não posso pedir soldado para o rei, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pedir soldado para o rei depois que eu falei que Deus é tão maravilhoso, que Deus é tão extraordinário? Vai ficar ruim, né? Porque se Deus é tão bom, tão maravilhoso, ele não consegue proteger as coisas da casa dele? Fica uma certa situação, né? Difícil, né? E aí o versículo aqui 21, ele fala assim: apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante a face do nosso Senhor, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Ele falou assim: eu não tenho condição de pedir soldado para nos acompanhar. Ele fala, no versículo 22 ele fala assim: porque eu fiquei com vergonha de pedir para o rei. Mas quer saber, eu vou me humilhar debaixo da mão de Deus e eu sei que Deus vai nos ajudar. O verso subsequente a esse: e moveu-se Deus pela nossa oração e nos deu passagem segura. Irmão, se consagre a Deus e Deus vai lhe dar passagem segura. Deus vai lhe ajudar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A maior vitória que podemos alcançar em oração é a salvação do perdido, não é? Não oremos apenas para vencer as nossas próprias lutas. Coloquemos diante de Deus por todos aqueles que precisam, para que se abram os olhos e das trevas os convertam à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e de sorte que os santifiquemos na fé que há em nós. Orar até alcançar vitória é também orar para que vidas sejam alcançadas para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você e que você vença na oração em nome de Jesus. Amém?